A leitura de mundo precede a leitura da palavra. Seguindo os ensinamentos de Paulo Freire, neste episódio nós vamos mostrar como adentrar e valorizar os saberes tradicionais, muitas vezes transmitidos entre gerações. Eu te convido a participar dessa partilha de conhecimento que vamos fazer agora, contando com diferentes visões de docentes que atuam diretamente com a educação de pessoas jovens, adultas e idosas. Olha essa bebida que eu vou servir aqui nessa xícara. Concorda comigo? Que só de olhar a tonalidade e a textura, você consegue adivinhar o que é? Bom, é um chá de limão. Agora, o que te vem à mente quando você pensa nessa bebida? A associação com a cura da gripe é um dos pontos mais populares, concorda? Mas será que essa bebida ajuda de fato a fortalecer a imunidade e a combater a gripe? E como é que ela deve ser preparada? Será que tem algum método específico? E você deve estar aí se perguntando agora, o que esse chá tem a ver com o nosso tema de abordagem desse episódio? Pois bem, nós vamos construir essa resposta em conjunto ao longo desse episódio. Nós sabemos que a leitura crítica não se limita a absorver informações. Ela requer também questionar, analisar e refletir sobre o que se lê. Para que estudantes da EJA compreendam plenamente a importância da leitura e da escrita, elas devem estar conectadas ao cotidiano e às experiências deles. Da mesma forma, pensar a concepção é pensar a essência e não se ater à aparência. Então, EJA é educação, não é ensino. Essência, não aparência. Não pode ser transmitida, precisa ser compartilhada. Daí, não se pode admitir o EJA, porque não estamos tratando de supletivo, de ensino, de aligeramento, mas de centralidade, de educação, de essência. Dessa forma, o material didático da EJA não pode ser adaptado. Tem que ser adequado, próprio, específico, pensado e proposto para e com estes sujeitos de direitos. A educação de pessoas jovens, adultas e idosas, enquanto modalidade educacional que atende pessoas trabalhadoras e educandas, tem como finalidade e objetivo o compromisso de contribuir com a formação humana por meio do acesso ao saber sistematizado, fornecendo subsídios para que essas pessoas tornem-se ainda mais ativas e possam aprender permanentemente, refletir criticamente, agindo com responsabilidade coletiva. A EJA precisa constituir-se uma estrutura flexível, capaz de contemplar inovações que tenham conteúdos significativos, e inovações que sejam inclusivas, democráticas, laicas e de qualidade social. Eu pedi para uma grande colega de profissão, a Ivana Lobo, trazer sua contribuição com a compreensão de toda essa dimensão que precisa ser trabalhada quando pensamos no caminho didático para trabalhar leitura e construção de saberes. Olha só o que ela nos contou. O diálogo que eu trago aqui sobre aproximar os conhecimentos tradicionais com o conhecimento da ciência vai ser nesse contexto de formação de professoras e professores na área de ciências da natureza. O primeiro processo é desconstruir a ideia de que ciência é feita apenas por pessoas treinadas para isso, que a gente chama de especialistas ou pesquisadores, e que é feita em laboratórios, por exemplo. Na desconstrução dessa ideia, a proposta é perceber que onde há curiosidade e onde há problematização da realidade, a gente está fazendo pesquisa, a gente está produzindo conhecimentos. Então, nesse contexto, o diálogo entre os saberes tradicionais e os saberes produzidos na ciência, eles se encontram e é uma verdadeira partilha que promove, então, aprendizados.
Nesse sentido, a escola tem um papel fundamental de promover a aproximação desses saberes, o tradicional e o da ciência, nos processos de aprendizagem e na dinamização de um sujeito que seja crítico, que seja criativo, que seja problematizador da sua própria realidade. Na educação de jovens e adultos, podemos ter pessoas buscando um conhecimento de uma linguagem, mas também podem ser pessoas com saberes profundos de um determinado ofício. Por exemplo, na produção de uma rapadura, da cachaça, da farinha, de sabões, de várias outras realidades no seu cotidiano de trabalho, no seu cotidiano na sua vida. Eu agradeço por compartilhar essa reflexão com a gente, Ivana. Vai muito de encontro com o raciocínio que a gente está construindo aqui em conjunto. E é justamente essa consciência que deve nos guiar, como docentes que atuamos na EJA, para compreender a função social dessa modalidade. Portanto, as aulas precisam superar o ensino de caráter enciclopédico e atentar aos conteúdos específicos de cada disciplina, articulados aí com a realidade e colaborando para que os sujeitos ampliem os seus conhecimentos, viabilizando a busca por outros direitos na melhoria de sua qualidade de vida, sem abrir mão de seus saberes tradicionais. Para colocar esse trabalho em prática, podemos considerar 3 aspectos principais. E para falar sobre eles, eu convidei um doutor com bastante propriedade e vivência sobre esse assunto. O Natalino Neves da Silva é um dos coordenadores do programa Ações Afirmativas na UFMG. E escuta só os aspectos que ele traz para a gente. Qual é a importância da leitura e da produção de textos voltados para pessoas jovens, adultas e idosas inseridas na EJA? Bom, acerca desse importante problema, eu vou desenvolver 3 aspectos. O primeiro deles diz respeito a que trabalhar com esses sujeitos de direitos não diz respeito meramente a uma produção técnica, ou seja, esses sujeitos já dominam uma leitura de mundo e muitas vezes já construíram estratégias de agir no mundo, inclusive sem o domínio da leitura técnica de produção de textos. Um segundo aspecto diz respeito ao desafio de integrar o conhecimento local, o qual esse sujeito e sujeita reside no seu território, bem como ao conhecimento acadêmico científico. É muito importante articular essa leitura de mundo com a leitura da palavra, como dizia bem Paulo Freire. O terceiro aspecto diz respeito a potencializar o conhecimento territorial, os saberes tradicionais com o saber local. Eu agradeço por essa contribuição excelente, Natalino. Você traz um gancho ideal para pensarmos de forma bem prática a construção dessa lógica de como trabalhar os saberes, a leitura e a escrita dentro da modalidade da EJA. E qual a próxima etapa desse caminho didático que precisamos pensar? Bom, nós já refletimos sobre a intencionalidade da abordagem com a Ivana. Agora nós acabamos de compreender o que trabalhar na base da aplicação do conhecimento com o Natalino. Na sequência, é importante trazer a nossa discussão para a pauta que amarra esse percurso de aprendizagem em sala de aula, que se conecta com os contextos sociais desse sujeito, contribuindo efetivamente com a promoção da sua emancipação. E aqui nós estamos falando dos métodos de avaliação. Métodos de avaliação dessa apropriação de saberes trabalhados. Essa etapa fundamental precisa ser olhada com atenção e é para falar sobre isso que eu convidei a Isaura Martins. Isaura atua na Secretaria Municipal da cidade de Mauá, lá em São Paulo, e é integrante do Fórum de EJA daquele estado. Quando pensamos na educação de jovens e adultos, sempre vem à cabeça, né, sempre tem na pauta a diversidade dos sujeitos. Né? Junto a ela também, né, vem os currículos, né,
como devem ser os currículos da educação de jovens e adultos, sempre é colocado sobre a importância de ter como base a educação popular, considerar a realidade concreta desses sujeitos, né, o percurso, né, escolar, a vida desses sujeitos com vista à emancipação. Com relação a isso, então, nós temos muitas vezes uma organização, né, das redes de ensino, do sistema educacional, que não consideram todo esse processo, né? Então, muitas vezes tem dito ali um currículo libertador, porém, na hora que tem a organização, ao final de um período letivo, de um semestre letivo, tem uma inflexibilidade de tempo e espaço, que acabam classificando apenas os saberes ali e acabam excluindo esses sujeitos. Isso não pode acontecer. Então, como podemos pensar, então, uma avaliação na educação de jovens e adultos? Ela precisa ser uma avaliação, então, emancipatória também, que permita que pessoas educandas e educadoras dialoguem sobre o acompanhamento desse processo de aprendizagem de cada um dos percursos, do diálogo entre os saberes e os conhecimentos que importam para a superação da situação limite opressora de cada um dos sujeitos. Eu agradeço muito, Isaura. Mas e aí? Acabou? Você deve estar se perguntando, né? Com certeza, eu não vou esquecer de responder sobre o chá de limão que eu apresentei no início do episódio. Percebe como agora fica evidente essa analogia, essa comparação, para a gente entender a intencionalidade do estudo dos saberes? Saberes tradicionais, saberes populares, saberes dos sujeitos da educação de pessoas jovens, adultas e idosas. O conhecimento desse educando, ele deve ser considerado ao construir essa conexão didática, porque o sujeito se vê representado por algo que é cotidiano para ele, algo que ele domina. São saberes que conectam e aproximam. Como o da receita desse chá. Em turmas de EJA, é muito comum acontecer de aparecer alguém doente e imediatamente as pessoas darem sugestões de como tratar o problema. Não é assim? Será gripe? Própolis, mel, gengibre, limão e cúrcuma são citados com frequência. Daí, eu aproveitava o contexto para trazer a contribuição do conhecimento científico em diálogo com o conhecimento tradicional. Certa vez, uma educanda idosa e outra educanda jovem discutiram se chá de limão cura ou não cura a gripe. Eu levei a turma para a cantina na aula seguinte para fazer o chá. E fomos conversando sobre os vários benefícios ao corpo que essa combinação pode trazer, enquanto quem se prontificou fazia a bebida. Depois que nós tomamos e fizemos o chá com limão, cortado em cruz, em rodela, fatiado, nós fomos conversando sobre como que o limão é rico em vitamina C e antioxidantes. E isso nos conectou, porque enquanto a gente estudava sistema imunológico, nós íamos valorizando os saberes tradicionais daqueles sujeitos. Quando voltamos para a sala de aula, a gente sistematizou a experiência coletivamente no quadro de giz e concluímos que o chá de limão pode e deve ser usado sempre como método auxiliar, não substituindo de forma alguma os medicamentos para quem já adoeceu. Nós terminamos o texto de sistematização afirmando coletivamente que no caso do chá de limão, o que ajuda mesmo, depois que a gente já estiver gripado, é o carinho e o cuidado das pessoas a quem amamos. Ao final daquela atividade, nós tínhamos ensinado e aprendido, garantindo àquelas pessoas acesso aos saberes em suas diferentes linguagens, intimamente articulado ali com as suas necessidades, com as suas expectativas, com as suas trajetórias de vida. É só a partir daí, com esse vínculo e essa conexão estabelecidos, por meio dos saberes desses educandos, em
coletivo que se tornem palpáveis os caminhos para se trabalhar a leitura e a escrita na vida dessas pessoas. E assim nós encerramos o episódio de hoje. No próximo E aí, Professora, nós vamos abordar o reconhecimento à diversidade cultural e a relação das pessoas educandas com as comunidades em que elas estão inseridas. Nós vamos falar sobre quando a individualidade pode gerar conflito e intolerância. Sigamos. Cuba, lembra chá de vó?